Olá pessoal, sou Analice, professora de matemática, e hoje iremos ver as atividades das semanas 5 e 6 do 7º ano do ensino fundamental. Números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros, indicado por a letra Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Z é igual, aí ó, abre aqui a chave, reticência, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, vírgula e reticência fechou a chave. Se você observar aqui, esse conjunto aqui dos números inteiros, ele tem reticência no início e no final. Quer dizer que ele é infinito, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, certo? O que isso quer dizer? Que aqui eu tenho zero. O zero aqui, à esquerda do zero é o quê? Menos 1, menos 2, menos 3. Antes do menos 3 vem o quê? Vem o menos 4, menos 5, menos 6 e assim sucessivamente. Depois do zero eu tenho o 1, o 2, o 3. Depois do 3 vem o quê? O 4, o 5, o 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Tá bom? Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais, certo? Números negativos sempre vem acompanhado do sinal de menos, e os números positivos ele pode vir ou não acompanhado desse sinal de mais. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. Aqui ele colocou a reta numérica dos números inteiros. Observa que o zero está aqui. À esquerda do zero, os números são negativos. À direita do zero, os números são positivos. Aqui eu trouxe essa reta para cá para vocês identificarem melhor. Quais os números que estão à esquerda do zero? É menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quais os números que estão à direita do zero? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Se vocês observarem aqui essa reta numérica, ele colocou o sinal de mais o número que está à direita do zero, certo? E à esquerda do zero está negativo. Nesse segundo exemplo que eu coloquei para vocês, da reta numérica, observa, todos os números que estão à esquerda do zero, ele está com o sinal negativo. Já os números que estão à direita do zero, ele não colocou mais o sinal. Por quê? Tanto faz eu colocar o sinal de mais 1 ou simplesmente 1. Dá para entender que isso aqui é positivo, certo? Por exemplo, se eu quero escrever o número negativo menos 3, então eu tenho que colocar o sinal de menos 3. Agora, se eu quero escrever o número positivo, eu posso colocar mais 4 ou simplesmente o 4, certo? Se eu coloco aqui o 3 aqui, qual o número positivo? É o 3. Ah, mas não tem um sinal. Mas a gente viu aqui que tanto faz eu colocar o sinal de mais ou não. Dá para subentender que esse número aqui, ele é positivo. Já menos 3, se o número é negativo, eu não posso omitir esse sinal. Eu tenho que deixar o sinal negativo, tá bom? O sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita. É o número que vem depois. Exemplo, o sucessor de menos 10 é menos 9. E o sucessor de 5 é 6. Ele está dizendo, eu tenho um número aqui, menos 10. Deixa eu ver aqui. Menos 10. Qual o número que vem depois do menos 10? Não é o menos 9? Porque eu estou na reta numérica. Lembra quando você for colocar o número, lembra da reta numérica. O que vem depois, ó, é menos 10, eu tenho menos 10, depois vem o menos 9, depois vem o menos 8, né? Até chegar ao menos 1. Então, o sucessor de menos 10 será menos 9. E o sucessor de 5? Qual o número que vem depois do 5? É o 6, certo? Agora, o antecessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua esquerda. É o número que vem antes. Exemplo, o antecessor de menos 8 é menos 9.
Quer ver? Você observa aqui. O antecessor de menos 8. Qual o número que vem? Eu tenho uma reta numérica aqui, ó. Vou até pôr a reta numérica para ver se você entende. Aqui eu tenho 8, certo? Aqui eu vou ter o 9, é o menos 8, o menos 9 e o menos 10, certo? O que ele está dizendo aqui? Que o antecessor de menos 8 é menos 9. Qual o número que vem antes do menos 8? É o menos 9, certo? Qual é o antecessor de 10? Agora aqui os números positivos, vamos ver aqui. Eu tenho aqui o 10, o 11, né? O 12 e aí vai. O antecessor aqui do 10 é quem? Vai ser o 9. Por que vai ser o 9? É porque está antes. Você sabe que o sucessor é o que vem depois e o antecessor é o que vem antes. Por isso que ele colocou aqui, ó, 8, ó. Exemplo, o antecessor de 8 de menos 8 é o menos 9, tá aqui, ó. O antecessor de menos 8 é o menos 9. Por quê? Porque é o que vem antes. O antecessor de 10 é quem? Qual o número que vem antes do 10? É o 9, certo? Eu coloquei aqui o 11 e o 12 porque você está vendo que aqui vem depois. Ele quer saber o que vem antes, que é o antecessor. Já, o próprio nome já está dizendo, antecessor, antes, certo? Para que servem os números inteiros? Os números inteiros estão presentes até hoje em diversas situações do cotidiano da humanidade, como para medir temperaturas, contar dinheiro, marcar horas e etc. Deixa eu trazer essa figura para cá, para a gente ver aqui uma situação aqui. Olha só, o exemplo aqui que ele deu. Deixa eu pegar um pouquinho. Aqui. Mercadão Limoeiro. Vamos pensar, então, se tivermos R$123 e fizermos uma compra de verduras de R$87. Qual será o nosso saldo? Então, vocês observam que os números estão presentes, né, no nosso dia a dia. Se você sai de casa para fazer alguma compra e leva uma quantidade X, e se você vai comprar alguma coisa, então você vai gastar esse dinheiro e você vai subtrair desse dinheiro, não é isso? Quer ver? Vamos ver como ficaria aqui. Você sai de casa com 123 reais, isso. Deixa eu pôr aqui. 123 reais, certo? Aqui é o dinheiro que você sai. E aí você vai comprar umas verduras e você gasta R$87. Então, você vai gastar R$87. Então, você observa, R$123 foi o valor, 123 reais foi o valor que você levou, certo? Aqui tá muito pequenininho, deixa eu aumentar mais um pouquinho. É R$123 mesmo. Você sai com R$123, então é positivo. Se você vai gastar, então é negativo, certo? E aqui é só dando um exemplo do que você usa os números inteiros, né? No seu dia a dia. Então, aqui eu tenho positivo, R$123, que foi o valor que saí de casa, né? Aí passei na feira e gastei R$87 de mercadoria, certo? De frutas, no caso aqui. Vamos ver aqui essa outra situação. Deixa eu trazer para cá. Ufa, chegamos. Se a temperatura aqui está 28 graus acima de zero e dentro da geladeira está 6 graus abaixo de zero, quais sinais devemos usar? Se vocês observarem aqui, quando ele se refere 28 graus acima de zero, então você vai utilizar o sinal de mais, né? Então, vai ficar mais 28 graus. Se dentro da geladeira está 6 graus abaixo de zero, então vai ficar menos 6 graus,
certo? Positivo acima de zero, negativo abaixo de zero, ok? Deixa eu trazer para cá a figura. Olha só. Aqui, ele está falando o seguinte. E que número devemos usar para representar a situação? Um peixe está a 20 metros de profundidade. Observa que eles estão aqui em cima, certo? O peixe está a 20 metros aqui de profundidade, quer dizer que ele vai estar embaixo. Eu estou dando aqui como ponto de referência eles aqui em cima, certo? Se está 20 metros de profundidade, então vai ser o quê? Negativo. Então, você vai usar o sinal de menos. Quer dizer que você vai dizer que o peixe está menos 20 metros de profundidade. Representação na reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o menos 4 é o simétrico de 4, pois estão à mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo. Se vocês observar, o zero está aqui. O 4, quem é o simétrico do 4? É o menos 4. Tanto faz eu falar simétricos ou opostos, tá bom? Então, se você observar do 0 até o 4, é a mesma distância do 0 até o menos 4. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Quantos passos eu vou dar do 0 até o 4, ó? O 0 tá aqui. 1, 2, 3, 4. E do 0 até o menos 4? 1, 2, 3, 4. Observa que a distância é a mesma, tá certo? Aí vamos ver aqui a questão 1. O oposto de menos 7 é... Se eu perguntasse aqui para vocês qual é o oposto de 2, você iria dizer menos 2. Qual seria o oposto de menos 5? O oposto de menos 5 seria o quê? O 5. Então, você vai dizer o oposto de menos 7 é o 7. O menos 7, 1/7 ou 0,7. Então, o oposto você vai apenas trocar o sinal, não é isso? É o mesmo algarismo, só que com sinal diferente. Se aqui é menos, o oposto vai ser mais, ok? Questão 2. Qual destes termômetros indica temperatura negativa? Deixa eu trazer para cá esse termômetro. Vamos analisar aqui esses 3 termômetros, certo? Se vocês observarem aqui, o termômetro A, observa que está aqui, ó. O termômetro, ele está até aqui preenchido. Então, observa que ele está acima do zero. Se está acima do zero, então está descartado, porque ele está querendo saber o negativo, não é isso? O termômetro B, observa que ele está aqui, ó, acima do zero também. Então, se está acima do zero, então é positivo. Descartada a letra B. Vamos analisar aqui a letra C. Observa que o termômetro ele está cheio até aqui, ó. Tá bom? A medida parou aqui. E o zero, ele está aqui em cima. Então, ele está abaixo do zero. Se está abaixo do zero, então é negativo. Então, a alternativa correta é a letra C. Certo? Questão 3. Observe os números e diga. Deixa eu trazer para cá. Vamos ver aqui. Letra A. Quais os números inteiros negativos? Você sabe que os números negativos são os números que têm o sinal de menos, não é isso? Então, todos os números negativos, ele está antes do zero. Então, vamos ver. Quem seriam os números negativos aqui? O menos 15, menos 1
depois menos 93, menos 8 e menos 72. Então, esses seriam os números negativos, certo? Letra B. Quais são os números inteiros positivos? Quem são os números inteiros positivos? Eu tenho 6, mais 54, mais 12, mais 23 e mais 72. Então, aqui são os números positivos, certo? Eu tenho os números negativos e tenho os números positivos. O zero, você sabe que o zero ele não é nem positivo e nem negativo, é apenas um número zero, certo? Então, ele não faz parte nem dos números negativos e nem dos números positivos. Questão 4. Responda. Qual é o antecessor de 13? Você sabe que o antecessor é o que vem antes. Então, eu tenho o 13 aqui. Qual é o número que vem antes do 13? É o 12, certo? Letra B. Qual é o antecessor de menos 14? Do mesmo jeito. Muito cuidado quando se refere ao número negativo, certo? Se eu tenho menos 14 aqui, qual o número que vem antes do menos 14? Vai ser o menos 15, certo? Que você sabe que os números negativos é o número que está à esquerda do zero. Então, eu tenho menos 14, menos 15. Então, o antecessor de menos 14 será menos 15. Letra C. Menos 3 é o simétrico. De qual número? Vocês viram lá na reta numérica. Eu tenho aqui, se vocês observarem, aqui nesse exemplo aqui em cima, eu tenho menos 3, eu tenho o menos 3 está aqui, negativo. Quem é o oposto? O oposto é que vai estar do outro lado, não é isso? Então, vocês observam que o simétrico de menos 3 vai ser quem? O mais 3. Apenas você vai trocar o sinal, vai ser o mesmo algarismo com o sinal trocado. Pessoal, se vocês entrarem aqui na fonte, nessa fonte aqui, vocês vão estar vendo esse mesmo conteúdo aqui e vocês podem se aprofundar um pouquinho mais, ok? Ponte do saber. Os números inteiros são muito utilizados para resolver problemas no dia a dia. Leia o texto abaixo e resolva as situações e problemas. A história da estrada, Caminho do Mar. A história da Estrada de Santos, conhecida como Caminho do Mar, teve início em 1560, quando Mendes Sá encarrega os jesuítas de abrir um novo caminho ligando a capitania de São Vicente ao Planalto Piratininga. Somente em 1789, Bernardo José de Lorena, governador da capitania, determina a recuperação do Caminho do Mar com a pavimentação, lajes de granito, no trecho da serra, a chamada Calçada de Lorena. Em 1837, é construída a Estrada da Maioridade, usando parte do traçado da Serra do Mar. Após a construção da linha férrea, no ano de 1867, a estrada foi abandonada, sendo recuperada em 1913. Aqui tem a fonte, né, de onde foi tirado esse texto, que é Livro História e Traços de Praia Grande, página 38. Questão 1. De acordo com o texto, após a construção da linha férrea, a Estrada de Santos ficou abandonada por quantos anos? 40 anos? 46 anos? 44 anos ou 146 anos? Aqui ele está dizendo o seguinte, né? Que após a construção da linha férrea, no ano de 1867, a estrada foi abandonada, sendo recuperada em 1913. Então, o que você vai fazer primeiro? Essa primeira questão aí, se você analisar, vamos ver aqui. Primeiro aqui. Qual foi o ano que ela foi retomada? 1913. Então, você vai pegar 1913. Qual foi o ano que ela foi abandonada? 1867.
867, ok? Então, como que você vai fazer essa subtração aqui, ó? 3 tu não pode tirar 7, então você vai pedir um emprestado, aqui vai ficar 13 e aqui vai ficar 0, não é isso? Então, 13 menos 7, a mesma coisa que vocês falar 7 para chegar em 13, certo? Então, vai dar 6. Aqui 0 tu não pode tirar 6, então você vai pedir um emprestado aqui. Aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 10. 10 tu tira 6, fica 4. 8 menos 8, nada. E 1 menos 1, nada. Então, quantos anos? 46 anos. Então, é a letra B. Questão 2. Há quantos anos atrás se iniciou a história da Estrada de Santos? Olha só. Quando foi que iniciou a história de Santos? Ele está dizendo a Estrada de Santos. Ele está dizendo que teve início em 1560. Qual o ano que nós estamos? 2021, não é isso? Então, você vai pegar 2021, vamos ver aqui, segunda questão. 2021 menos que iniciou 1560. 1560. Vamos ver. 1, você não tira nada, fica apenas 1. 2, tu não pode tirar 6, então vai pedir emprestado. Aqui vai ficar 12 e aqui vai ficar 10, né? Vai ficar 9. 12, tu tira 6, fica com 6. 9, tu tira 5, fica com 4. E aqui ficou 1, né? Que você emprestou para cá. Então, 1 menos 1, nada. Então, 461 anos. Qual será a alternativa? A letra A. Observe a previsão do tempo em 3 cidades da Baixada Santista para o dia 25/10/2019. De acordo com a previsão, em qual cidade haverá a maior variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima? Vamos ver aqui. Se vocês observarem aqui, ele colocou 3 cidades: São Vicente, Praia Grande e Mongaguá. São Vicente, a máxima é 26 e a mínima 20. Se você subtrair 26 menos 20, então você vai ter uma temperatura de 6 graus, né? Então, deixa eu pôr aqui 6 graus. Praia Grande, máxima 26 e mínima 21. 26 menos 21, você vai ter uma variação de 5 graus, né? Deixa eu arrumar aqui. Terá uma variação de 5 graus. Mongaguá, máxima 30 e mínima 23. Se você subtrair 30 menos 23, então você vai ter uma variação de 7 graus, certo? São Vicente, a variação de temperatura foi quanto? 6 graus. Praia Grande, 5 graus. E Mongaguá, 7 graus. Então, será a alternativa D, né? É só você pegar para você saber, quando ele falar sobre variação de temperatura, principalmente porque ele citou aqui temperatura máxima e temperatura mínima. Você tem que ficar atento à pergunta, certo? O máximo foi o quê? O máximo foi 26. E o mínimo foi quanto? 20. 26 menos 20. Aqui o máximo foi quanto? 26 e o mínimo 21. Aqui o máximo foi 30 e o mínimo 23, certo? Se você for fazer essa subtração, você vai encontrar esses valores. Bom, pessoal, por aqui a nossa aula vai se encerrar. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo e até a próxima aula.